Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, estamos dando início a mais um dia, né? Hoje, sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020. Estamos aí finalizando mais uma semana e finalizando as nossas atividades avaliativas 3 e 4, não é verdade? Então, hoje, para finalizarmos, estaremos fazendo aí a atividade avaliativa 3 e 4 de filosofia e inglês. Então, vamos lá? Vamos começar com filosofia, atividade avaliativa 3. Então, exercício 1. De acordo com as atitudes, escreva R para as atitudes que demonstram respeito e D para as que demonstram desrespeito. Então, nós vamos colocar R para respeito e D para desrespeito. Então, tá lá. Conversar é uma atitude de respeito. Gritar, de desrespeito. Ajudar, respeito. Xingar, desrespeito. Perdoar, respeito. Agredir, desrespeito. Ouvir, respeito. E ameaçar, desrespeito, né? Então, nós colocamos aí R de respeito e D de desrespeito. Exercício 2. Qual o principal motivo que leva as pessoas a se desrespeitarem? Então, o que leva as pessoas a se desrespeitarem? É a dificuldade que sentem de compreender e aceitar as diferenças que percebem entre si. Quais são essas diferenças? As características físicas, os costumes, os gostos e ideias pessoais. Então, essa dificuldade que a pessoa tende a aceitar as diferenças do outro. É isso que provoca aí que o motivo pelo qual as pessoas começam a se desrespeitarem, aí a ter atitudes mais violentas umas com as outras. Então, é essa falta de aceitação da diferença. E essas são as diferenças, características físicas, costumes, gostos, ideias. Então, eu não aceito porque você é gordo, porque você é magro, eu não aceito porque você tem esse costume, eu tenho outro, eu não aceito porque você não gosta do que eu gosto, ou porque você pensa assim, eu penso diferente, não tem esse respeito, né? Então, esse é o principal motivo que leva as pessoas a se desrespeitarem. 3. Qual o significado do termo preconceito? Então, o que significa preconceito? É a atitude de julgar os outros indivíduos sem conhecê-los o suficiente e se sentir superior a essas pessoas. Então, essa atitude de julgar o próximo, né, de julgar o seu próximo, e ainda se sentir que você é melhor do que ele, já é uma atitude aí de preconceito. Então, esse é o significado de preconceito, é você julgar as pessoas e ainda se sentir superior a elas. 4. O que é a cultura da paz? Nós falamos bastante aí, né, nas nossas aulas passadas, aí, durante as nossas aulas, durante os textos na apostila. Então, a cultura da paz significa o quê? Substituir as diversas formas de violência, porque a violência ela pode ser física, de bater, né, de golpear, e pode ser verbal, de se falar, ofender as pessoas com palavras. Então, existem essas duas formas de violência. Então, significa substituir. Substituir é trocar, tá? Essas formas de violência por atitudes de tolerância, como respeito, diálogo, solidariedade na convivência com os outros. Então, isso que é a cultura da paz. Então, fazer essa troca dessas atitudes violentas, né, por atitudes de respeito, de diálogo, de tolerância, de solidariedade, né, para essa convivência com as outras pessoas. E o 5, vocês vão formar um acróstico com a palavra paz. Então, vocês vão colocar aí a palavra paz em pé, na vertical, e vão formar um acróstico. Lembrando que acróstico, as palavras têm que ter relação com a palavra principal. E a palavra principal aí é paz. Bem fácil, né, pessoal? Só são 3 letrinhas aí para formar o acróstico, ok? E aí nós temos a atividade 4. Então tá lá. O que significa o termo preconceito, que nós acabamos de falar. Vocês vão colocar aqui o que significa o preconceito. Vocês vão escrever 3 atitudes que demonstram respeito e 3 atitudes que demonstrem aí desrespeito.
Não esqueçam, são 3 atitudes, tá? 3. Qual é o principal motivo que leva a pessoa a desrespeitar a outra? A professora acabou de falar, né? Qual é o principal motivo? E 4, vocês vão ler as palavrinhas e vocês vão pintar somente as palavras que representam atitudes violentas. Então, olha lá, vingar-se, ouvir, gritar, conversar, agredir, ameaçar, ofender, perdoar, machucar e ajudar. Então, todas as palavras que expressa aí, né, que representa atitude violenta, vocês vão pintar, tá? Então, somente as palavrinhas que demonstram uma atitude violenta, tá ok? 5, vocês está escrito assim: cada vez mais pessoas defendem a cultura da paz. Então, aqui vocês vão explicar o que é essa cultura da paz, que está lá na atividade 3, né? Como que funciona essa cultura da paz. Então, o porquê das pessoas estarem defendendo essa cultura. O que ela tem de tão importante? Qual é a função dela? Então, vocês já responderam na atividade 3, né? O que é essa cultura da paz. E aqui no 6, vocês vão escrever com as suas palavras o que é paz. Para você, não precisa pesquisar no dicionário, não precisa pesquisar em lugar nenhum. Para você, o que significa paz? E aí você vai escrever. Certo? Ok? Não esqueçam de escrever o nome, pessoal, tanto na atividade 3 como na atividade 4, tá? Nome completo e letra legível, combinado? Então, agora vamos lá para a atividade 3 de inglês. Então, tá lá, o primeiro exercício. Vocês vão escrever os dias da semana na ordem correta. Então, lembrando que o primeiro dia da semana é domingo. Então, começa com Sunday. Então, tá lá, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Então, na ordem correta. E olhem bem a grafia, tá? A grafia correta em inglês. Então, os dias da semana na ordem correta. Depois, vocês vão traduzir as estações do ano. Então, tá lá, summer, winter, fall, spring. Então, summer, verão, winter, inverno, fall, outono e spring, primavera. Então, vocês vão traduzir. Depois, vocês têm aí as expressões de atividades domésticas, de se fazer atividades domésticas. Então, tá lá, wash the dishes, que significa lavar os pratos. Toys, aqui já fica fácil, são brinquedos, então vai ser organizar os brinquedos. Aqui já tem a palavrinha house, então vai ser limpar a casa. E aqui make the bed, que é fazer a cama, né? Fazer a cama. Então vai ficar a lavar os pratos, é essa a expressão, wash the dishes. Letra B, organizar os brinquedos, organize the toys. Depois, letra C, limpar a casa, clean the house. E letra D, fazer a cama, make the bed. Então, aqui vocês têm a expressão no inglês e aqui em português. Então, expressões relacionadas aí a algumas atividades domésticas, tá? De se fazer em casa. E 4, de acordo com o tempo, ilustre. Então, vocês vão ilustrar. Então, vocês já colocaram lá. Vocês vão ilustrar o que é sun, o que é rain, cloud e wind. Tá bom? Aí vocês vão ilustrar aí o tempo, ok? Lá na nossa aula online a gente vai estar falando, tá? Qualquer coisa, pesquisem aí para vocês verem o que é sunny, o que é rain. A gente já estudou sobre o tempo, tá? Então, vocês vão desenhar o tempo aí, ok? Exercício 4. Então, tá lá as atividades domésticas. Agora, vocês vão escrever em português. Então, tá lá make the bed, organize the toys, wash the dishes, clean the house. Então, vocês vão escrever em português. Então, é só olhar na atividade 3. Vocês irão escrever em português aí quais são as atividades domésticas. Certo? 2. Escreva os dias da semana em inglês, tá, pessoal? Em inglês, vocês vão escrever os dias da semana. E na 3, vocês vão ilustrar as estações do ano. Então, tá lá, winter, que é inverno, certo? Então, vocês vão ilustrar aí as estações do ano, certo?
Então, vamos voltar. Deixa a professora voltar. E eu vou passar a tradução para vocês para ficar mais fácil. Aí vocês já façam direto também. Lá na atividade 3, eu falei que era para vocês desenharem o tempo que vocês preferem. Então, de acordo com o tempo, na verdade, né? O que você prefere. Então, de acordo com o tempo, é para você desenhar. Então, Sunny é um tempo ensolarado. Aí vocês vão desenhar um dia muito, muito ensolarado. Isso que vocês vão desenhar. Depois, eu tenho lá o Wine, que é chuvoso. E aí você vai desenhar um tempo chuvoso. Então, ensolarado, chuvoso, certo? Depois, eu tenho aí cloud, que é nublado. Então, nublado é quando o sol está se escondendo atrás das nuvens, ele não está tão forte, né? Fica parecendo que vai chover, mas não está chovendo. Então, é diferente do rain, que é chuvoso. Então, aqui ensolarado, chuvoso, nublado. E, por último, nós temos aí wind, que significa vento. Então, ele está ventoso. Então, é isso que vocês vão desenhar. Então, ensolarado, chuvoso, nublado e ventoso. Muito, muito, muito vento. Certo, pessoal? Então, é isso que vocês aí têm para fazer, para finalizar aí nossas atividades avaliativas. Não se esqueçam, as apostilas também têm que estar finalizadas. E a partir de hoje, tá? A partir aí das 9 da manhã, o colégio estará aberto. E estará aberto, na verdade, do horário das 9 da manhã até as 7 horas da noite. Então, o pai, a mãe de vocês aí, os pais de vocês, têm até 7 horas da noite para estar indo lá no colégio e entregando, tá? Então, vocês vão devolver todas as folhas no mesmo envelope que vocês pegaram. Coloquem nome em todas as folhas de atividades avaliativas, tá? Daí a mamãe, o papai vai entregar no colégio e as apostilas também. Então, vocês vão fazer a entrega das atividades 3 e 4 e das apostilas. Apostila e caderno de atividades, tá? Então, vocês enviarão para o colégio, ok? Porque na próxima semana nós estaremos trabalhando com as atividades avaliativas 5, tá? Então, prestem bastante atenção, tenham todos aí um ótimo trabalho, né? Todos tenham aí um bom trabalho para esse término de atividades. Caprichem e não deixem atrasar, tá, pessoal? Não deixem, é muito importante. Porque se vocês deixarem atrasar, depois vai chegar o dia final de aula e aí vocês vão ter que ficar dias a mais para recuperação, para repor tudo que está em atraso. Então, vamos aproveitar, vamos deixar tudo em ordem, tudo em dia, tá bom? Não vamos deixar atrasados, ok? Então, não esqueçam, a partir das 9 da manhã às 7 da noite, o colégio estará aberto para vocês estarem entregando as apostilas e atividades avaliativas 3 e 4, ok? Então, quero desejar aí para vocês um ótimo final de semana, tá? Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tenham todos um bom descanso e até segunda-feira para uma próxima semana de atividades avaliativas. Beijos!